Amém. É verdade isso, pessoal. É verdade, meus amigos. A gente tem que voltar para aquele primeiro amor, para quando a gente chorava na presença de Deus, quando a gente buscava, quando a gente tinha aquela alegria de juntar a nossa família e falar: pessoal, a gente vai para a igreja hoje. Essa essência tem que voltar no seu coração em nome de Jesus. E eu tenho certeza que nesse tempo Deus está preparando esses momentos também. Mas depende de você. Você tem que tomar essa autoridade, essa ousadia, fazer esse convite que Deus vai fazer grandes coisas em nome de Jesus. Vamos nos alegrar em nome de Jesus? Vinícius, vem cá. Bom dia, pastor. Bom dia. Como é que você está? Na paz. O que a gente vai cantar aqui para alegrar esse povo? Pastor, nós vamos declarar que Jesus é demais. Ele é demais? Ele é demais. Ele é demais? É ou não é, gente? Então vamos aplaudir a Jesus bem forte. Quem tá feliz, diga ô glória. Mas tá muito fraco, quem tá feliz, diga ô glória. Isso, com alegria no coração, vamos declarar que Ele é tremendo. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levanta a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importa, joga a mãozinha lá em cima e vamos declarar que Ele é demais, vai! Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo. Mais uma vez, Ele é demais. Cante. Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais. Ele é demais. Cura na palma da mão. Esse Deus é tremendo. Cante. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que sai cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importa, você da sua casa, levanta a sua mão e diga: Ele é demais, vai! Ele é demais, cura o enfermo e expulsa. Ele é demais, Ele é demais, cura o enfermo e só a igreja, Ele é demais, vai! Ele é cura o enfermo e Ele é demais, Ele é demais, cura na palma da mão. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó e Abraão. Mas o Deus a quem servimos não é Deus de confusão. Ele é o Deus de Isaac, de Jacó. Mas assim, ó, o fogo vai. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com o fogo está caindo. O fogo está caindo dentro da congregação. Vejo anjos passeando com o fogo cai, vai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, o fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Vem direto do trono do Pai. O fogo cai, o fogo cai, o fogo cai. Quando o fogo desce, sede de Deus, deixa cair. Sede de Deus, deixa queimar. Sede de Deus, vem do povo ir. Vem pra batizar. Sede de Deus, deixa cair. Sede de Deus, deixa queimar. Sede de Deus, vem do povo ir. Vem pra batizar. E vamos aplaudir a Jesus com bastante alegria. Glória a Deus! Amém! Se é de Deus, tem que cair mesmo. Mas se for do inimigo, vai sair. Vai lá para longe em nome de Jesus. E o fogo de Deus, ele é um fogo consumidor.
Ele tira tudo que é impureza do nosso coração e traz alegria em nome de Jesus, amém? Estou sentindo vocês meio tristes, vocês estão tristes? Não? Glória a Deus, então. Vamos nos preparar então para receber a mensagem, a palavra revelada tem o poder de transformar a nossa vida por completo, gente. Esse é o momento mais importante do culto. Agora nós vamos render louvores ao Senhor e logo após esse momento de louvor, de adoração, nós vamos receber a palavra em nome de Jesus. Então nessa oração que nós vamos fazer agora, entregue tudo de si, se derrame no altar do Senhor, se derrame na presença dEle. Se precisa pedir perdão, aproveita esse momento para pedir perdão para Ele. Se for preciso pedir perdão para alguém também, depois do culto já corre atrás daquela pessoa, pede perdão. Que em nome de Jesus, nada vai impedir o agir de Deus de operar na sua vida em nome de Jesus, amém? Vamos colocar as mãos no nosso coração. Jesus, eu peço que o Senhor se manifeste nesse momento, Pai. É um momento de adoração, é um momento de louvor, e a sua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores, Pai. Eu peço que o Senhor venha sondando cada coração que aqui está, Jesus. Se há, Jesus, algum pecado, Jesus. Se há, Jesus, algo contra alguém, Jesus, que o Senhor venha limpar isso, Pai. Que o fogo consumidor que nós ministramos agora, meu Pai, esteja queimando, Jesus, e tirando tudo aquilo que impede o Senhor de agir, Pai. Eu peço que a sua presença, meu Pai, se faça real sobre cada coração aqui, em nome de Jesus. Agora, igreja, adore ao Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Declare: haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Cante forte. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Declare forte aquilo, creia. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Creia, usa-me, declare. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Mais uma vez, usa-me, creia. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Aquilo que parecia, declare. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte,
morte, mas Jesus mudou. Creia, creia. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, cante. Aquilo que aquilo que parecia, aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre. Usa-me, sou o teu. Declare forte, usa-me, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, declare forte, creia. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó Filho de Davi. Creia forte, diga aquilo que parecia, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Aleluia. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aquilo que vocês, declare. Aquilo que parecia não ter, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua presença aqui no nosso meio. O Senhor estando aqui conosco, Pai, nós sentimos esta proteção, a confiança, aquela certeza que nós estamos em boas mãos, guardados, abençoados. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, o Senhor nos trata segundo as tuas misericórdias. Então olha nesta manhã para cada pessoa que veio para ouvir a tua palavra, para adorar o teu nome e receber pela fé, porque nós não merecemos, Pai, mas pela fé nós tomamos posse de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Está escrito que Cristo, Ele nos resgatou da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse até as nossas vidas, Senhor. A tua vontade é que tudo vá bem para nós, que tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. Então venha, Pai, consertar, venha restaurar, venha abrir as portas, venha abençoar a família, o casamento, o trabalho desta pessoa, a saúde dela, Pai querido. Queremos servir ao Senhor com alegria. Sabemos que no mundo nós teremos as aflições, mas o Senhor diz: tenha bom ânimo, eis que estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação do século. Pai, que este domingo, que este culto, ele seja uma bênção para nós, que o teu Espírito Santo trabalhe no meio da igreja, Pai. Oh meu Deus, renovando, fortalecendo, levantando aquele, Pai, que só o Senhor sabe como ele chegou aqui, como ela chegou aqui, mas esta pessoa veio, o demônio fez de tudo, o diabo, ele fez de tudo para impedir esta pessoa de chegar aqui, mas ela veio, e a tua palavra diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Meu irmão, minha irmã, creia na graça do nosso Deus. Isso, você não deve se perturbar, não deve ficar uma pessoa, não deve ser uma pessoa perturbada. Não fique se culpando se você errou. Infelizmente,
todos nós estamos sujeitos a erros, a falhas, a pecarmos, mas nós temos um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, e a palavra do Senhor diz que quando nós reconhecemos, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele é fiel, Ele é justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. E é exatamente isso que o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, Ele nos purifica de todo o pecado. Pai, nós consagramos este culto a Ti, vem abençoar grandemente o Teu povo, em nome de Jesus. E você fale comigo, assim seja, para a glória de Deus. Vamos dar para Jesus uma salva de palmas bem bonita. Aplauda o nosso Deus. Glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Você que está em casa nos acompanhando, que Deus te abençoe. E hoje é domingo, hoje é dia de estar assim, olha, na igreja, congregando, ouvindo a palavra. Se você não conseguiu vir agora às 8, você que mora aqui em Criciúma, 7 horas da noite estaremos aqui mais uma vez num culto e Deus vai abençoar. Pessoal, vamos sentar por favor, no nome de Jesus. Que bom que você veio na casa de Deus, né? A Bíblia diz que os tempos agora são tempos trabalhosos, né? Tempos cada vez mais difíceis, mas nós sabemos que com Jesus nós vamos vencer. Diga amém. O tempo é trabalhoso, o tempo está ficando cada vez mais difícil, né? A Bíblia Sagrada diz que nos últimos tempos nós teríamos dias trabalhosos na nossa vida, dias difíceis, que se a pessoa não for da fé, ela não consegue nem vir à igreja, né? Porque é ocupada fazendo isso, fazendo aquilo, correndo para cá, correndo para lá, e às vezes a pessoa não consegue, porque ela não é determinada. Porque quando uma pessoa é determinada e também organizada, que a organização é uma coisa muito importante na nossa vida, Jesus, ele sempre foi um homem organizado. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, ele falou para os discípulos, separem grupos de 50, grupos de 100, tudo certinho. E a hora que tudo estava organizado, que ele fez a oração e os pães e os peixes, Deus multiplicou. Então é importante a gente organizar a nossa agenda, falar para Deus, Deus, tem muita coisa que eu preciso fazer, mas em primeiro lugar eu preciso orar, buscar a Tua palavra, para que o Senhor seja comigo. Porque a Bíblia diz, se Ele não edificar a casa, todo o nosso trabalho é em vão. Então a gente precisa depender dele para que as demais coisas sejam o quê? Acrescentadas, para que Deus nos abençoe, né? Alguém pode falar para você que vir à igreja com frequência, como nós frequentamos, e eu faço isso há 26 anos com todo o prazer do meu coração, vigília, culto, vai para o monte, vai para a beira da praia para orar, pega a Bíblia Sagrada, né? Como essa madrugada, Deus me chamou, acho que era uma 00:20 mais ou menos para orar. A hora que eu vi era 3:30, eu falei, Jesus, como passou o tempo, né? Aí deu para estudar, deu para orar, deu para fazer anotações, deu para mandar uma mensagem para os irmãos também. É importante a gente manter essa conexão com Deus. É importante, senão a gente não fica de pé, a gente não consegue. E olha, eu meditei há pouco ali sobre o Elias, que era um grande profeta, um grande homem de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que uma vez ele foi ameaçado por Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, que em Israel, naquela época, era uma loucura, né? Muita idolatria, muitos trabalhos de macumba, de feitiçaria, idolatria, enfim. E o Elias estava naquele cenário, naquela época era o momento dele como profeta em Israel. E ele injuriado com tudo aquilo, que a pessoa que é de Deus, ela sabe que somente a Deus devemos adorar. Mas a gente vê de tudo hoje em dia, mas aqui dentro a gente tem que falar, Deus, eu não aceito isso, porque só o Senhor é Deus, liberta Ele, abra os olhos e tal. E o Elias fez um desafio, desafiou os profetas de Baal, você conhece a história, vou parafrasear aqui, né? E os profetas de Baal, desde cedo até o meio-dia, vamos supor que eles começaram lá, 7 da manhã, 6 da manhã, bem cedinho, invocar Baal, porque o Elias falou,
vamos fazer um trato aqui. Vocês podem invocar Baal e eu vou invocar o meu Deus. E o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus. Né? Então, os profetas de Baal disseram, esse negócio é bom, porque nós somos muitos, e ele é um só. Esse negócio é bom, vamos nos unir aqui, olha que coisa séria, hein? Vamos nos unir aqui, é como ele está sozinho, a gente vai vencer. Não vai vencer. Quem está com Deus sempre vence, diga amém. Quem está com Deus sempre vence, coloca isso no teu coração. A gente enfrenta às vezes motim, enfrenta ataque, são demônios, né? E até mesmo pessoas usadas pelo inimigo contra nós, se levantam contra nós. Como o próprio Davi falou ali no Salmo, ele diz, né? Muitos são os meus adversários. No Salmo 27 ele diz também, né? Os inimigos se levantam contra mim para comerem as minhas carnes, mas o Senhor é a força da minha vida, é a minha luz e a minha salvação. Então o Elias estava sozinho, só ele quem? Só ele e Deus. E os profetas de Baal eram muitos, eram 400 irmãos, eram muitos, né? E eles começaram a invocar Baal desde manhã até o meio-dia. E clamaram, Baal, Baal. A gente sabe que Baal tem boca, mas não fala. A gente sabe que Baal tem ouvido, mas não ouve nada. E clamaram Baal, clamaram e nada de resposta. E eles começaram a se cortar com as suas lanças, com os seus chicotes, né? Porque a pessoa que não está bem com Deus, ela vai para o sacrifício. A pessoa que não está bem com Deus, ela está invocando, ela está clamando, mas não acontece nada, ela começa a sacrificar. E a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Ele quer a obediência. Deus não quer o sacrifício de ninguém, porque o Filho dele, Jesus, foi sacrificado na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para nos salvar. Então, quando você crê em Jesus e obedece a palavra, todas as bênçãos vêm para a tua vida. Deus honra você. Então, eles começaram a se cortar, e o Elias só olhando, né? E começou até com desdém, falou, clama mais alto. Quem sabe Baal está dormindo, quem sabe ele foi viajar, clama mais alto, e nada. Aí desistiram, né? E saíram de lado. Elias falou, bom, agora é comigo aqui. Aí o altar estava todo quebrado, aquela coisa toda, né? Primeira coisa que o Elias fez, ele restaurou o altar, que é um dos milagres que Jesus faz na nossa vida. Quando ele entra, ele restaura a nossa vida, diga amém. Ele restaura a comunhão. E quando o altar estava restaurado, colocou ali a oferta, né, no altar, fez até a Bíblia chama de rego, né? Eles cavaram assim, em volta do altar, e acharam que o Elias estava louco. Mas como assim? Ele vai clamar por fogo e coloca água? No mundo físico, né? A água apaga o quê? O fogo. Mas como é o fogo de Deus, até a água, quando veio o fogo, lambeu a água. Diga amém, irmãos. Como é o poder de Deus, quando veio o fogo, até a água sumiu. Some tudo. É igual o milagre quando acontece, a pessoa invoca a Deus. Meu irmão, o milagre acontece, a cura acontece no trabalho, na empresa, na família. A gente tem que crer que esse poder de Deus é sobrenatural. E o Elias falou, pode colocar mais água, pode pôr água aí. Ele acreditava que o fogo de Deus era poderoso, né, pessoal? E tal. Aí colocaram, aí ele fez uma oração, clamou a Deus, Pai, manifesta-te hoje que o Senhor é Deus aqui, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Mas não deu tempo. De repente veio assim, fogo do céu, consumiu tudo, lambeu até a água que estava no rego ali, na navaleta que tinham feito e tal, e todo mundo ficou sabendo que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. É o Deus que você serve, meu irmão. É o Deus que está lá na tua casa, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que abençoa os teus propósitos com Ele, tá? Porque o Elias fez um propósito ali. Ele restaurou o altar, invocou a Deus e Deus se mostrou. É o que Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. Esse é o Deus que você está servindo. Você pode clamar que Ele vai mandar fogo
Fogo para queimar o mal e para purificar a tua vida cada vez mais. Quando acabou o desafio e aconteceu tudo aquilo, a Jezabel ficou sabendo que ela não estava lá. Quem estava lá eram os profetas dela. Às vezes o diabo não está lá, mas quem está lá é um servo dele. Às vezes não é o capeta que está lá, mas é um enviado dele, um demônio, um espírito imundo. Quando a Jezabel ficou sabendo que o Elias fez tudo aquilo, ela ficou com muito mais raiva de Elias ainda. Ela já tinha ódio de Elias, porque o Elias era um pregador da palavra de Deus. Ela ficou com muito ódio de Elias. E ela mandou um recado para o profeta, né? Veio o mensageiro e falou: olha, Elias, Jezabel disse que amanhã, a estas horas, você vai ser um homem morto. Tua cabeça vai ser cortada. Ela mandou falar para você que você vai morrer. Amanhã, a estas horas, você será um homem morto. Aquilo entrou como uma flecha no coração de Elias. E a gente tem que tomar cuidado com as ameaças, meus irmãos. A Bíblia diz que 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos o quê? Você crê nisso? Sim ou não? O inimigo vai nos ameaçar? Vai ou não vai? Vai. O inimigo vai nos ameaçar. Mas diga comigo assim: 1000 cairá ao meu lado. Faz assim, ó, 1000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Diga glória a Deus, irmãos. Ó, Deus vai guardar a tua casa, Deus vai guardar teu casamento, teu trabalho e a tua família. Mas você tem que estar andando com Deus. Aí Ele opera. Infelizmente, o Elias deixou entrar aquela ameaça no coração, e ele ficou meio deprimido, meus irmãos. Ficou meio triste. E ele fugiu de Jezabel. Ele enfrentou 400 homens, sem menosprezar as mulheres, tá? Ele enfrentou 400 homens e fugiu de uma mulher. Por que ele fez isso, pastor? Ele deixou entrar no coração a ameaça. E a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. E o Elias ficou com tipo uma depressão, sabe? Bem angustiado. E ele procurou uma caverna, ele se isolou, e ele pediu para Deus matar ele. Ele disse: Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida, Deus, me mata e tal, porque eu não aguento mais. Meus irmãos, a gente tem que se preparar. No mundo tereis o quê? Nós não podemos ficar, né, sem criticar o Elias, né? Mas usando o exemplo aqui, nós não podemos fazer o que ele fez, irmãos. Entrar numa caverna, pedir a morte, deixar se abater. Não, nós temos luta. Mas a Bíblia diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós não podemos nos curvar, se entregar, pedir a morte para Deus. Está difícil? Vamos invocar o nome do Senhor. Está complicado? Vamos jejuar, vamos orar, ou seja, usar o poder de Deus para derrubar aquele mal e não se entregar. Porque tem muita gente hoje em dia se entregando porque acha que não vai conseguir vencer. Vai, irmãos, vai com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Diga amém, Jesus. E aí o que acontece? Ele entrou naquela caverna, pediu a morte para Deus, e Deus fez tudo o contrário. Mandou um anjo lá levar pão e água para Elias. Vamos abrir aqui para a gente ver certinho. Vamos ver aqui nessa palavra, né? 1 Reis 19, vamos abrir lá. 1 Reis 19, versículo 8, olha o que diz. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Ele pediu a morte, Deus mandou um anjo levar pão e água. Graças a Deus que Deus não ouve a oração, me perdoe a colocação aqui, né? Deus não ouve a oração estúpida, irmãos. Que às vezes tem pessoa que fala cada estupidez com Deus, cada loucura com Deus. Graças a Deus que Deus não leva em conta às vezes. Ele sabe do momento da aflição que a pessoa está vivendo e passando, né? Porque Ele interpreta o nosso coração. Diga amém. Ele sabe que às vezes a pessoa fala coisa no calor da emoção ali, e Deus interpreta. Ele sabe que ela não queria falar aquilo. E aí Deus fez tudo o contrário. Ele pede a morte e Deus fala: anjo, vai lá e leva água e leva pão para o meu servo, porque ele está fraco.
ele está precisando de se fortalecer. E olha o que aconteceu aqui. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, fala comigo, o que Deus dá para nós, nos fortalece. Irmãos, a Bíblia diz que com a força daquela comida, que é o que você deve fazer aqui hoje, né? Se fortalecer com a palavra de Deus, porque Jesus falou, a minha carne, a minha palavra é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então a igreja deve se fortalecer com a palavra. Lembra o que o Paulo disse em Efésios 6? Meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Diga comigo, dia mau. Quem nunca teve um dia mau? Quem nunca teve um dia de ameaça, de dor, de traição? Todos nós passamos por isso, gente. Nós não somos deste mundo, mas estamos aqui neste mundo. E nós precisamos nos preparar para ficar firme na fé, para não perder a nossa bênção. Diga glória a Deus. E olha o que diz mais. Então, ele se levantou, comeu, bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Olha para mim. Com a palavra que Deus te dá, você chega onde você tem que chegar. Quando ele comeu o pão e bebeu a água, ele chegou até Horebe, ao monte de Deus, aonde ele tinha que chegar. Então, enquanto você estiver comendo, se alimentando da palavra, bebendo da água do Espírito Santo, você sempre vai chegar onde Deus quer que você chegue. Agora, se eu não como, se eu não me alimento, se eu não estou bem com Deus, eu sempre vou viver aquém dos planos de Deus para a minha vida. E eu posso me esforçar, eu posso me arrebentar de trabalhar, mas se eu não estou bem com Deus, eu não chego, eu me canso, eu acabo caindo, eu não vivo o propósito de Deus para a minha vida. Então, querido, sempre tire um tempo para comer, para se alimentar, ouvir a palavra, fazer a oração, porque aí você sempre vai chegar aonde Deus quer que você chegue. A um casamento feliz, a realização profissional, a sua saúde e bênção para você e para toda a sua família. Quem entendeu essa mensagem? Fale glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, bem bonito. Aplauda bem forte o nosso Deus Todo-Poderoso. Fale graças a Deus, irmãos. Pessoal, a gente tem que buscar bastante o nosso Deus, tá? Para a gente até se livrar de coisas na nossa vida que nos prejudiquem, irmãos. Eu vou falar aqui, me perdoe, principalmente relacionamentos errados, tá? Principalmente, irmãos, companhias erradas, amizades erradas, pessoas erradas. Eu vou abrir aqui em Provérbios 10. Abra sua Bíblia lá em Provérbios 10. Daqui a pouquinho a gente faz a oração para Deus abençoar você, porque a palavra é alimento. Você está se alimentando, se fortalecendo, se preparando para falar com Deus, né? Ele está falando contigo agora. Leia comigo bem alto, igreja, por favor. Vamos lá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Eu vou pedir para vocês lerem mais uma vez comigo, com um tom bem bonito, tá? Leia assim comigo. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Eu li essa palavra aqui e Deus começou a falar ao meu coração, né? Deus relacionou aqui a tempestade com o ímpio. Você já viu o que uma tempestade causa? Aonde ela passa? Você já viu o estrago que faz uma tempestade? O ímpio na sua vida é a mesma coisa. A tempestade, ela causa um estrago onde ela passa. O ímpio é a mesma coisa. Ele pode fazer um estrago na vida de uma mocinha. Às vezes a mocinha, eu quero namorar. Tudo bem, mas namore uma pessoa de Deus.
Não namore o ímpio não, porque vai fazer um estrago na sua vida. Aonde o ímpio chega, ele traz a impiedade, a rebeldia, ele traz problema. Ele não é bênção. Ele só vem para trazer problema. E a gente tem que tomar cuidado, porque a Bíblia Sagrada diz que há uma diferença entre o justo e o ímpio, o fiel e o infiel. Pastor, o que eu tenho que fazer para me livrar dessa tempestade? O que eu tenho que fazer, pastor, para ter uma vida abençoada? Você tem que ser igual a águia. A gente tem que ser igual a águia. A águia, ela não voa em bandos, né? A águia, você pode notar que a águia ela é meio isoladona. Ela é meio sozinha assim no canto dela, né? E tal, porque a natureza dela é a natureza. Ser uma pessoa mais reservada, não ficar contando para todo mundo o seu sonho, aonde você quer chegar, e nem os seus problemas também. Seus problemas devem ser resolvidos com Deus no teu quarto, em oração, procurar o pastor, abrir o coração, pastor, me ajuda em oração e tal. Aí o pastor vai te ajudar em oração para resolver no nome de Jesus. Diga amém, irmãos. Você sabe o que a águia faz no dia da tempestade? A águia, ela aproveita o vento da tempestade, né, para levantar um voo bem alto, e ela voa além da tempestade. A águia, ela é o único pássaro que não sofre com a tempestade. Ela usa a tempestade em seu favor para poder fazer um voo bem alto. E Deus, Ele quer que estejamos em lugares altos, irmãos. Deus, Ele quer que estejamos na palavra dEle, sempre nas promessas, confiando em Deus, para que possamos ser guardados neste mundo, guardados pela graça do nosso Deus, e ao mesmo tempo abençoados em tudo aquilo que tocarmos as nossas mãos. Fale glória a Deus, irmãos. A gente tem que ser igual a águia. Vamos falar um pouquinho desse assunto lá em Isaías 40, vamos abrir lá. Isaías capítulo 40. Cuidado, tá? Recado de Deus para nós hoje. A tempestade e o ímpio é igualzinho. Aonde passa, vem para arrebentar. E a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que orar a Deus para que haja conversão, mudança, né? No nome de Jesus, para que o ímpio, ele venha se converter. Aquela pessoa que está tentando destruir uma família para construir outra, está tudo errado. Deus, Ele tem uma bênção para todo mundo. Não precisa ficar torcendo pela desgraça de alguém para poder alcançar alguma coisa, de jeito nenhum. O ímpio, ele torce para o gerente cair, para ele ocupar o lugar do gerente, irmãos. Agora, quem é de Deus, não. Quem é de Deus, zela do que ele tem que fazer. E se Deus tem um cargo bom para ele, um cargo melhor, Deus vai colocar. Sim ou não? O próprio Deus abençoa. Não é ficar torcendo para alguém cair, para eu me promover. Que amor ao próximo é esse? Isso não é amor nada, isso é tudo conversa fiada. O amor ao próximo é quando você fala: Deus, abençoa o meu patrão, abençoa o meu colega, abençoa aqui todo mundo, abençoa todo mundo nesta empresa, abençoa meu patrão, abençoa meus colegas, abençoa o meu trabalho, que é daqui que eu tiro o meu sustento, né? É daqui que eu levo o pão de cada dia para casa. Isso é a pessoa de Deus. Diga amém, irmãos. A pessoa de Deus. Ela está enfrentando uma luta, ela liga lá para o encarregado, para o gerente e fala tal coisa, né? Mas o ímpio, ele liga para um colega para bater o cartão para ele, para mentir, para que ele não fique queimado na empresa, mas está se queimando ainda mais. Deus não gosta de mentira. Deus, Ele é um Deus da verdade. E quem vive na verdade manifesta a justiça de Deus, pessoal. Ele só é abençoado. Ah, mas eu fiz o certo e até agora minha recompensa não chegou. Calma. O nosso Deus, irmãos, Ele não dorme. A Bíblia diz que Deus não dorme, tá? O nosso Deus, Ele é galardoador. Tudo aquilo que você plantou, no momento certo você vai colher. Diga amém, Jesus. Tudo aquilo que você plantou, você vai colher. Calma, espere. O dia da honra sempre chega. Sim ou não? Sempre chega.
Então vamos ver aqui, Isaías 40, versículo 30. Vamos pegar o 28. 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, olha o que o profeta falou. Deus não se cansa. Diga comigo, o meu Deus não fica cansado. Irmãos, Deus trabalha e continua trabalhando. Por quem? Por aqueles que nele esperam, por aqueles que nele confiam. Deus não se cansa, meus amigos. Deus não fica velho não, tá? Ele está com o mesmo poder ontem, hoje e eternamente. A mesma habilidade, mesmo poder. Não pensa Deus um velhinho gagá, cansado já, né? Não. Deus é espírito. Ele não se cansa. Quem crê nessa palavra, diga graças a Deus. Não se canse, irmãos. Está aqui, olha. Vocês não sabem que o Criador dos confins da terra nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Quer dizer, ninguém conhece, né, o que Deus está fazendo agora. Deus é um Deus imprevisível. Ele pode estar fazendo grandes coisas neste exato momento por mim e por você, em nome de Jesus de Nazaré. E diz mais: Deus, Ele dá vigor ao cansado, porque Deus não quer ver ninguém cansado, caído, né? Então Ele dá vigor ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O Elias estava cansado, Deus foi lá e deu pão para ele, deu a água para ele, fortaleceu aquele profeta para que ele continuasse na caminhada. Deus não quer que você pare, Deus quer que você continue. E o que Deus falou para Elias? Muito longo será o teu caminho. E olha o que diz mais a palavra de Deus. 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente, o que, meus irmãos? Cairão. Ué, pastor, a Bíblia não diz que os jovens, eles são fortes? Por que o jovem se cansa, se fatiga, e por que o jovem cai? Deixa eu falar aqui para os jovens que estão nesse culto, né? E principalmente para aqueles que são jovens espiritualmente falando, que estão começando agora a sua caminhada com Deus. Irmãos, o jovem é aquela pessoa, né, aquela fase da explosão da força. Principalmente agora, no século 21, a maioria da juventude se sente assim, muito intelectual, muito inteligente. E eles estão contando com a sua capacidade, coitados. Coitados. Em todas as gerações, quem não teve comunhão com Deus, caiu. Não importa a faixa etária. O que mantém uma pessoa de pé, jovem, adulto, melhor idade, é o relacionamento com quem? Com Deus. Então, quando a Bíblia diz que o jovem vai cansar, vai fatigar e vai cair, é o jovem que não tem relacionamento com Deus. É aquele jovem da explosão. Não, eu sou inteligente, e ele não está orando, ele não está lendo Bíblia, ele não está buscando a Deus. Esse jovem, ele vai cair. Por outro lado, a gente vê como Deus tem usado jovens que se consagram a Ele, moças e rapazes, pregadores, e eu fico feliz quando tem um jovem fazendo a obra de Deus. Diga amém, irmãos. Muito feliz, muito. Mas esse jovem vai permanecer se ele entender que ele precisa buscar a presença de Deus todos os dias. Se não buscar a Deus, o jovem pode ser assim, super inteligente, super, e temos jovens hoje dotados de uma inteligência, mas a Bíblia diz que a sabedoria do mundo, ela é loucura para Deus. Não adianta ser sábio, inteligente e não ter comunhão com quem? Não adianta nada, porque o que vai segurar é Jesus na vida daquela pessoa. E é por isso que a gente tem que trabalhar com os nossos jovens, incentivar os nossos jovens a vir para a igreja, irmãos. Todo sábado nós temos aqui um momento com os jovens,
palavra, uma conversa, muitas vezes uma comunhão, né? Uma confraternização, trazendo para perto. No meio desses jovens, existem jovens que Deus vai usar para ser pregador, para ser obreiro, para ser um doutor, para ser um engenheiro. Aí o futuro é o Senhor Deus que vai decidir o que essa pessoa, né? O chamado de cada um. Mas cabe à igreja cuidar dos jovens, falar do amor de Deus para os jovens. Você que é pai, você que é mãe, que me assiste, que está aqui na igreja agora, cuida dos teus filhos. Não dê mole não, cuida deles, investe nos teus filhos. Ah, pastor, meu filho não lê a Bíblia. Ele vai ler a Bíblia, que ele leia a tua vida então. Que a Bíblia que o teu filho vai ler seja você, a carta viva de Cristo, dando bom testemunho, dando bom exemplo, e Deus vai tocar no coração dele. Porque tem gente que dificilmente vai pegar uma Bíblia para ler, mas Paulo diz que nós somos a carta viva de Cristo. Ou então, olhando para a nossa vida, a pessoa vai entender o que é Jesus, o que é ser um cristão, o que é ser uma nova criatura. Quem está entendendo? Né? Então a gente tem que trabalhar com a juventude. Se a gente não trabalhar com a juventude, eles podem ser inteligentes, ter força, mas eles caem, eles não ficam de pé, porque só Jesus é que sustenta a vida do homem. Diga amém, irmãos. Então é o que a Bíblia está dizendo, né? Os jovens se cansarão, se fatigarão, os jovens certamente cairão, aqueles que não estão buscando a quem? A Deus, né? Versículo 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor, diga comigo, esperar em Deus. Eu já vou ensinar para você isso aqui. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui nesse versículo nós temos vários ensinamentos para nós. Primeira coisa que o profeta Isaías falou, né? Aqueles que esperam no Senhor. O que é isso, pastor? Esperar em Deus significa continuar crendo no que a Bíblia diz. Esperar em Deus é crer na palavra de Deus. Diga amém, irmãos. Não arredar o pé, saber não, essa palavra aqui, ela vai se cumprir na minha vida, porque Deus não é homem para mentir. Então eu vou esperar, eu vou crer, e no momento certo, essa palavra de Deus não voltará para ele vazia, antes ela vai operar na minha vida o meu milagre. Esperar em Deus é ficar crendo na palavra. Ficou claro? Diga glória a Deus. Fala comigo, crer na palavra e não abandonar a palavra. E isso é esperar em Deus, tá? E a Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Se renove hoje com Deus. Na hora da oração, busque, derrame o teu coração, se derreta diante do Senhor, se derreta diante dele, se quebrante diante dele, que ele vai te fortalecer. Porque, irmãos, Deus precisa, tá? Guarda isso agora. Deus precisa que você seja uma pessoa forte para arrancar todo o mal da tua casa. Deus precisa que sejamos uma pessoa, o que, irmãos? Forte, para poder derrubar os demônios, para poder curar os enfermos, para poder dar uma boa palavra para aquela pessoa que está caída. A gente tem que ser uma pessoa forte, né? E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo de número 15, vamos rapidinho abrir lá, Romanos 15. Romanos 15, versículo de número 1. Quem achou aí, diga graças a Deus. Olha o que diz na palavra. Mas nós que somos o que, irmãos? Olha como que a Bíblia nos chama, o povo de Deus. Ai, pastor, eu sou tão fraco. Está errado, porque a Bíblia diz que nós somos fortes, puxa vida. Como que eu vou agir como um fraco se a Bíblia diz que eu sou forte? E ainda que eu me sinta fraco, a Bíblia diz, digo fraco, eu sou forte. A gente não pode confessar derrota. Temos que confessar o que a Bíblia diz que somos, em nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui, ó. Mas nós que somos fortes,
Devemos suportar o que, meus irmãos? A fraqueza de quem? Do fraco. Tem gente fraca? Tem gente que xinga? Tem gente que quer brigar? Tem ou não tem? Tem gente que bebe? Tem gente que se prostitui? Tem gente que mente? Tem gente fraca moralmente, que o diabo manipula contra nós. Mas a gente tem que ser forte para suportar a fraqueza daquela pessoa. Pai, eu abençoo ele, eu perdoo ele em nome de Jesus. Seja uma pessoa forte para perdoar. Seja uma pessoa forte para, mesmo atingido, ferido, muitas vezes, você está lá de joelho, orando por aquela pessoa. Fale glória a Deus. Seja uma pessoa forte, meu irmão. Não pague o mal com o mal. Você paga o mal sempre com o bem, com a bênção de Deus. E aí, Deus vai te usando, a família vai vendo o amor de Deus na tua vida, a força que Deus te deu, né? Por exemplo, aqui nesse culto, tem pessoas aqui que já ganharam aí o filho, o marido e tal. Por quê? Porque Deus te deu força. Porque se você não fosse uma pessoa forte, você não estaria aqui. Você não teria ganho aquela pessoa para Jesus, porque você teria desistido. Se você fosse uma pessoa fraca, você não estaria hoje com a tua empresa aberta, porque Deus te deu um sonho, você lutou, você conseguiu abrir aquela empresa, porque você não desistiu. Você acreditou e Deus te deu a bênção. Agora você precisa continuar na força de Deus, precisa continuar se alimentando, porque tem muita coisa boa para acontecer. Diga glória a Deus. Muita coisa boa para acontecer. Entende? Então a Bíblia fala, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não brigue com a outra pessoa para provar que você tem razão. Quem te justifica é Deus. Quem vai te abençoar é Deus. Quem crê nisso? Amém? Você não precisa brigar com o outro para você defender, né? Não, é meu e tal, aquela coisa toda. Nós temos na Bíblia a história de Isaac. Nos dias de Abraão, Abraão cavou alguns poços e os inimigos entulharam todos. E o Isaac diz, não, vamos desentulhar os poços. Meu pai abriu, então vamos desentulhar os poços. E aí ele desentulhava os poços, vinha bastante água e os inimigos vinham para tomar os poços dele. Hã? Às vezes o inimigo não quer cavar o poço, o inimigo só quer beber água. O inimigo não quer quebrar as pedras, não quer lutar, mas o inimigo quer se aproveitar. E chegou o momento que o Isaac falou, pessoal, não vamos porfiar não, dá esse poço para ele. Aí deu o poço lá, o inimigo pegou e tal, aquela coisa toda, e o Isaac sempre cavando o poço, e aonde ele cavava vinha água, gente. Aonde ele cavava poço, porque ele tinha a bênção de Deus. Ele era filho de Abraão, e nós também somos. Que a Bíblia diz que Abraão é o nosso pai da fé. Quem está entendendo? Então, aonde você cavar um poço, meu irmão, aonde você colocar a tua mão, não adianta, Deus vai abençoar. Aonde você pôr os pés, a mão, você está andando com Deus, Deus vai abençoar você. E você não precisa ficar porfiando, brigando. Não precisa, diz aqui, ó. E não agradar a nós mesmos. Vamos voltar lá para Isaías 40, né? Isaías 40. Isaías 40, nós estamos no versículo 31, né? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águias. Eu falei um pouquinho hoje sobre a águia, né? Ela pega os ventos, ela aproveita aquela corrente de vento fora da tempestade para voar cada vez mais alto. Quando você vê que está num momento difícil, vai voar. Entra no teu quarto lá e vai falar com quem? Vai falar com Deus. Deus vai te colocar acima, querido. Você sabe o que significa estar acima da tempestade? Fala comigo assim, é ter o domínio. Isso, gente. Isso, é ter o domínio. Você pode ler lá no início, na origem da criação, né? Que Deus falou para o casal Adão e Eva, vocês vão dominar tudo, vocês vão dominar a terra, vão dominar os peixes do mar, vocês vão dominar tudo. Deus sempre quis que o homem dominasse, que o homem estivesse por cima e não, mas aí o homem deu ouvido para o inimigo e não dominou mais, o homem passou a ser dominado.
mas Deus quer que o homem domine. Então, com Jesus agora, nós recuperamos a força para reinar, para dominar e vencer. Diga glória a Deus. Então, subirão com asas como águias, terão domínio, né? E correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha aqui, pastor. Então tem duas fases ali, a fase de correr e a fase de caminhar. Tanto correndo ou caminhando, nós não vamos cansar, não vamos fadigar. Irmão, tem a fase de correr, tá? Tem aquela fase que você sente que você tem que correr, tu tem que trabalhar, tu tem que correr atrás, tu tem que lutar, tu tem que pegar aqui, fazer ali. São momentos na vida. Mas vai ter momento que você vai conseguir caminhar, administrar. Diga amém. Há tempo para todas as coisas. Coloque isso no teu coração. Quem entendeu até aqui? Fale graças a Deus. Bom, eu quero agora fazer a oração para poder abençoar. E se der tempo, tá? Eu quero meditar. Vai dar tempo. Nós vamos meditar numa mensagem aqui que Deus me deu também, depois da oração, que é o Mateus 17. Depois, vamos ficar de pé agora? Vamos ficar de pé, tomar posse da bênção agora, né? Se alguém chegou aqui com dor, agora é a hora de você mandar essa dor sair do seu corpo, tá? Porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós somos o quê, meus irmãos? Curados. Se alguém chegou aqui aflito, Jesus, ele diz, eu vos dou a minha paz. Então você tem que entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele e o demais ele tudo fará. Vamos dar para Jesus uma salva de palmas bem bonita? Feche os olhos agora e creia. Nós vamos ter uma grande semana pela frente, tá? Vamos ter uma semana muito abençoada. Por quê? Porque nós estamos aqui com Deus agora, guardados, protegidos, na dependência do Senhor. E o Senhor, ele vai derramando sobre nossas vidas a graça dele, a bondade dele, a unção e o poder para nos levantar e para quebrar de nossas vidas toda barreira que talvez nós mesmos criamos, ou alguém usado pelo inimigo fez alguma coisa e travou o nosso caminho, está impedindo, retendo alguma coisa de chegar. O poder de Deus vai agir e o milagre vai acontecer. Não tenha medo, confia. Você está com Jesus agora nesta batalha para ser abençoado. Diga assim comigo: em nome de Jesus, a minha vida está nas mãos do Senhor Jesus, e eu creio que o poder de Deus trabalha na minha vida nesta hora, destruindo todo o mal, me fortalecendo, renovando as minhas forças para uma vida abençoada, porque eu não aceito a derrota do diabo na minha vida. Doença, enfermidade, miséria, crise emocional, eu não aceito. E eu exijo agora que todos os demônios, todas as pragas, toda doença, toda peste, toda miséria, toda depressão, toda maldição, diga saia da minha vida, em nome de Jesus. Diga saia da minha família, em nome de Jesus. Creia no milagre de Deus na tua vida, creia no milagre de Deus agora. Eu vou orar por ti e o nosso Deus vai trabalhar na tua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus, Pai, eu estou na tua presença e eu quero abençoar esta família, este casal, este homem, esta mulher. Meu Deus, coloque a tua mão agora sobre as nossas vidas, Senhor. A tua palavra diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos salvar. Os teus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir. Então, Pai, estende a tua mão agora e opere todo tipo de milagre, Senhor. Meu Deus, ouça agora a nossa oração e manifesta-te em nosso meio como Deus que cura, Jeová Rafá, o Jeová Jirê, o Deus que supre, o Deus da provisão. Entre em ação agora, meu Pai. Eu uso
uso o teu poder, a autoridade que o Senhor me deu, eu ergo a minha voz agora e eu paraliso toda a ação do diabo na vida desta pessoa. Diabo, eu estou te amarrando agora. Eu estou te amarrando, eu estou paralisando a tua ação nesta vida, diabo. Não importa, eu não quero saber quanto tempo você está aí, não quero saber o que você está aprontando, eu estou anulando a tua ação agora. Eu digo, cesse as tuas manobras na vida desta pessoa. Sai do casamento, sai da família, saia da empresa, ou doença, ou enfermidade, ou depressão, ou angústia, eu te repreendo agora. E eu dou uma ordem: aonde houver o mal, em nome de Jesus, sai agora e vai embora, em nome de Jesus Cristo. Fale comigo, eu recebo a bênção, eu tomo posse da minha bênção, eu recebo a minha cura, a minha libertação, para a glória de Deus. Diga: Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos juntos aplaudir o nosso Deus bem forte. Pode bater palma, pode bater palma. Isso. Batendo palma, você sente, né? Pastor, meu braço, minha mão. Meu braço, minha mão, pastor. Meu braço, minha mão tá melhor agora. Até a dor que eu estava sentindo foi embora. Diga amém, gente. Irmãos, deixa eu falar para os amigos de casa, né, sobre os nossos cultos aqui durante a semana. A igreja aqui no Próspera não fecha, tá? Todo santo dia nós estamos aqui com as portas da igreja abertas, né? Segunda-feira, terça, quarta, sexta, todos os dias. Segunda tem culto às 14, 19, 30. Quarta-feira, propósito da família, 9, 14, 19, 30. Sexta-feira e domingo nós temos esse banquete da palavra, ensinamento, e Deus tem abençoado. Então, venha você também participar conosco e a graça de Deus alcançar você e toda a sua família, tá bom? Que Deus te abençoe, fique na paz e segue a programação. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, bem forte. Eu quero estar com Cristo.